a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estar na casa do Pai, adorando e bendizendo o santo nome. Porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Né? Aleluia. Fizemos uma viagem maravilhosa. Né? Ali no meio da minha família, todos os dias nós fizemos culto ali nos lares, né? Cada parente que ia, nós estávamos fazendo culto. E foi glorioso, né? Porque o Senhor operou grandemente. Amém. Também na igreja lá, né? Nova Sintra, que é a igreja sede lá da igreja, também fizemos um trabalho no Dia das Mães muito abençoado. O Senhor esteve presente, né, em todos os momentos. Ele nos levou, Ele nos trouxe, porque só Ele pode fazer isso. Aleluia. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Temos que ter fé e acreditar no que o Senhor faz, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Vou louvar aqui. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te João Pedro cantando na igreja. Se vocês verem o João Pedro cantando, ele é uma bênção na casa do Senhor, né? Vai já fez 2 cultos lá, já dirigiu 2 cultos na igreja. Agora o pai dele está fazendo discipulado com ele, porque ano que vem, quando ele fizer 10 anos, ele vai batizar. O Samuel ainda está pequenininho, mas os 2 cantam juntos. Mas de vez em quando o Samuel não vai não, só tem 4 anos, mas é uma bênção, né? Fiquei muito feliz, fiquei tão emocionada que eu cantei junto com o João Pedro, né? Quem dirigiu o trabalho lá do Dia das Mães foi eu, foi muita bênção, muita glória, né? O voltar é meio triste porque deixam para trás, mas eles vêm comigo no meu coração. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Maravilha, né? Vamos
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A paz do Senhor. Amém. Está fraco, né? É isso aí mesmo, pastor. É isso aí mesmo. Está sendo todo. Está sendo todo. Obrigado. Amém. Irmãos, estão me ouvindo bem? Amém. No meu microfone, né? Vamos fazer uma leitura do nosso Salmo 42. Salmo 42 é um salmo que mostra a alegria, não é? Melhor um pouquinho. Aleluia. Salmo 42, nós vamos ler alguns versos. Aqui é o salmo de Corá, dos filhos de Corá. Corá não, né? Corá foi um rebelde que a terra engoliu. Mas os filhos dele estavam nas mãos de Deus e deixou alguns salmos muito edificantes. Amém. O Salmo 42 diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Só esses 12 versos. Aqui, o salmista tinha sede de Deus, não é? Tem aqui 12 versos. Aliás, duas frases. 1 de Pedro 2, 1 a 3. Eu anotei aqui. 1 de Pedro 2, 1 a 3 diz assim: deixando-vos toda malícia, todo engano e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. Aleluia. Está na casa de Deus. Nós chegamos de viagem ontem, era mais ou menos 8 horas, tivemos 10 dias lá em Belo Horizonte, mas foram 10 dias trabalhando, fazendo trabalho nas casas, não é? Levando a palavra, e foi uma viagem muito abençoada, mas nós gastamos 9 horas de Belo Horizonte até aqui em São Paulo, e o nosso amado irmão adamastou, o homem pega naquele volante que não larga de jeito nenhum, ainda bem, né? Mas uma viagem muito boa, o Senhor nos levou, nos trouxe, ali pudemos ajudar bastante a nossa igreja de Nova Cedo, tivemos em Corveiro também. Corveiro é uma igreja de milagre, né? De milagre, um templo enorme que aqueles irmãos construíram pela fé e está lá. E estava cheio o templo no sábado, quando nós estivemos lá fazendo trabalho com a União Feminina, foi muito maravilhoso. Mas o que a gente nota, queridos, é sede de Deus. Olha o que o salmista diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Entrar na presença de Deus, desejando vê-lo, ter comunhão com Ele. Eu gosto muito da atitude de Zaqueu. Zaqueu, ele não era, vamos dizer assim, um convertido, mas ele ouviu tanto falar de Jesus que veio um desejo, uma sede. Ele queria conhecer o Senhor. Está lá no 19 de Lucas, 1 a 10, e a gente vê aquele homem que era chefe dos publicanos, né? A Bíblia diz chefe do publicano, e ele então ouviu tanto falar de Jesus que ele quis conhecer. Mas ele tinha um obstáculo, era de pequena estatura, e Jesus não andava só, por onde ele passava era a multidão. Mas diz que quando a gente quer fazer alguma coisa, dá um jeito, e quando não quer, inventa uma desculpa. O que mais tem agora é crente inventando desculpa, né? Infelizmente, que pena isso, né? Eu confesso aos irmãos que nós temos uma câmera aqui, eu posso assistir tudo lá de casa. Eu tive 15 dias passando uma prova, e eu assisti o culto, mas não me satisfazia como está aqui. Nada como estarmos
na presença de Deus, nos alegrando e sabendo que Ele está aqui e valoriza, não é, a nossa presença na casa dele. Tanto que Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Sabe o que quer dizer isso? Ele está aqui. Aleluia. Amém? Assim? Amém. Agora você tem que ansiar, tem que desejar. Quando você lê Jeremias 29, 13, o que está escrito lá? Buscar-me-eis, né? E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque às vezes você pode estar sentado aí, mas não está buscando. Com pensamento, estou pensando na conta que eu tenho que pagar, estou pensando que eu vou trabalhar, eu estou pensando em outra coisa. Aqui não é lugar de pensar em outra coisa, aqui é lugar de adorar. Aleluia. Não é? Quem vem adorar o Senhor, diga bem. Ele está aqui para receber a tua adoração. E não esqueça que está em João 4, não é? Está escrito lá, não é? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Ele procura, você está procurando, muita gente buscando Deus, e Deus buscando também. Quando Zaqueu subiu naquela árvore, que é uma figueira brava, imagina aquele homem que ele era rico, abastado, imagina, correndo, sobe na árvore, e agora vem aquela multidão passando. Só que ele não ia saber quem era Jesus ali não, porque Jesus era um homem comum e simples como todos. Só que ele não precisava procurar Jesus não, ele quis conhecer Jesus, e quando Jesus chegou bem embaixo, olhou para ele e disse: desce, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Vocês já imaginaram a alegria do coração daquele homem? Porque ele não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era ele, não é? Jesus conhece a todos nós, sabe do que nós precisamos, e se buscarmos, se pedirmos com fé, a gente recebe a vitória. Se não, corremos o risco do que está escrito em Provérbios, capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta todo amargo é doce. Você quer, será que você está fastiado de Deus? Não é? Porque se você está farto, muito cuidado. Mas se você está sedento, como o salmista falou aqui, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando buscamos assim, com certeza nós o achamos. Deus Palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou chamar nosso pastor Cristiano para sentar aqui conosco. Ele vai ser o primeiro dia da noite. Troquei, não entendeu, tá certo. Eduardo, né? Está sempre aqui conosco. Amém? Ele já veio aqui outra vez e Deus colocou no coração de estar novamente conosco. Como é o nome da sua esposa, amada? Wanda? É. Como nós iremos dizer a eles? Vamos, pastor Eduardo e a nossa irmã Wanda. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, né? Vamos estar. A sua esposa boa, adora o Senhor? Vou dar uma oportunidade para a esposa do nosso pastor. Vem cá dar um beijinho na flor. Em seguida, nossa missionária Elizabeth vai estar adorando e nós vamos tirar uma oferta para a casa do Senhor. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço ao Senhor, né, por mais uma oportunidade. Glória a Deus. Que o Senhor nos concede aqui estar na casa dele mais um dia, né? Aleluia. Aleluia. Tem uns dias de castigo, né? Eu tive dengue, né? Fiquei umas 2 semanas em casa, de cama.
Mas o Senhor me deu vitória, igreja. Glória a Deus. Eu nunca tinha tido, mas não é fácil não. Mas o Senhor ele tem cuidado de mim. Amém. Era muita dor, mas Ele não me deixou nem por um momento. Aleluia. E até aqui Ele tem me sustentado. Graças a Deus. Sou grata a Ele por tudo. Eu vou ler só aqueles 2 versículos para não tomar muito tempo. É em Salmo 116 que fala, 116, 12. Que direi ao Senhor por todos os benefícios que tem feito? Amém. Aleluia, Jesus. E Isaías 41, 13. Não, 41, 14. Não temas, porque não, é o 13. Porque o Senhor teu Deus toma pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Não sei o que você tem temido nessa noite, eu não sei se você tem entregado nas mãos do Senhor. Mas creia que aquilo que se tem colocado nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para o momento certo. Porque muitas vezes, igreja, nós queremos para ontem, né? Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. É tudo como Ele quer, não é como eu quero, não é como você quer, né? Então, eu sou grata a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E assim agradeço a oportunidade e as palavras do Senhor. Louvado seja Deus, né? Vamos ouvir nossa missionária Elizabeth, vai adorar o Senhor. E em seguida, nosso pastor Marcos vai estar olhando pelo preditor, nosso pastor Aleluia. Eduardo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Ô, glória! Me dá sentindo a presença de Deus aí. Cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Vou adorar com Ele. A igreja me ajude. Aleluia. Glórias ao eterno Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos adorar. Vamos ser o jardim particular de Deus, né? Essa sede. Estou no meu jardim. Tranquei a porta. Abre meu coração. Minhas raízes com minhas lágrimas vou seca o brilho. Não quero que
Coisa linda, né? Que louvor maravilhoso, né? Jardim particular, quero ser um bom perfume. E nós possamos ser um bom perfume. Onde nós passarmos, exalarmos o bom perfume de Cristo, né? Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Nosso querido pastor Marco vai estar orando. O nosso pastor Eduardo Kemp. Agora sim tem. Em nome de Jesus, que vai transmitir a palavra para nós essa noite, né? Deus já tem falado poderosamente, né? Desde o início, Deus está falando conosco, né? Mas eu creio que Deus tem algo especial, um pãozinho quentinho do céu para os nossos corações. Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé então. Glória a Deus. Glória Vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso Deus e Pai. Nós estamos na Tua presença nesta noite. Tu sabes, ó Pai, o desejo de cada coração aqui nesta noite. E nós vamos ouvir a Tua boa palavra, daqui do servo ungido, a qual eu acredito que Tu trouxeste aqui nesta noite como um instrumento ao qual o Senhor há de usar. Fala nos nossos corações, perdoa as nossas fraquezas, limitações, nos ajuda na nossa caminhada e que a Tua boa palavra, Pai, venha de encontro às nossas vidas e que Tu venhas fazer tudo o que queres para a glória do Teu santo nome. Toma o Teu vaso nas Tuas mãos e usa como instrumento. Ó Deus, é a bênção que eu lhe peço aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós estaremos lendo até o versículo 6. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Desde já eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Deus abençoe a vida do anjo desta igreja, que é o pastor Gênesis, e Deus abençoe a vida da missionária Meia, que está na frente desse trabalho. Amém. Que Deus abençoe cada um que se faz presente. Amém. E a minha esposa, a companheira, que está comigo nesta noite, a nossa irmã missionária, Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala da seguinte forma: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Por favor, se assente. Muito obrigado. Deus abençoe também a vida do pastor Carina Mesa, pastor Marcos. Deus abençoe, ele salvou aqui a nossa vida nesta noite. De volta o retorno. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, Ezequiel, ele teve uma missão muito difícil e uma missão também que eu considero uma missão privilegiada, porque aqui no capítulo 37 nós estamos vendo a primeira parte de uma restauração de um reino. Ezequiel 37 nada mais fala do que a restauração, a reconstrução e a união da nação de Israel. Os irmãos sabem que Israel é o
12 tribos, e essas 12 tribos elas formam o que nós conhecemos hoje pelo nome de Israel. Os irmãos sabem também que Israel passou por muitos períodos, entre eles os períodos de cativeiro e dispersão. Um é antagônico, oposto ao outro. O cativeiro, os irmãos sabem que foi um período muito terrível, o maior de todos que eles passaram, que foi no Egito, o cativeiro egípcio, que durou em torno de 400 a 430 anos. Os 30 anos que eles colocam assim de forma aproximada, porque nós nunca podemos colocar exatamente e afirmar categoricamente de forma decisiva nada no que tange a palavra de Deus. Esses 30 anos, eles dizem respeito à indecisão do povo, em entender que só existe um Deus e que somente Ele tinha condições de tirá-los daquele cativeiro. Por isso, esse período entre 400 e 430 anos. E os irmãos sabem também que este período de cativeiro, quando ele se encerra, ele vem seguido e precedido do cumprimento da maior promessa que Deus havia feito para o povo de Israel, que até então nem era conhecido por Israel, porque eles passaram dentro do seu período histórico, de história, de nação, eles passaram dentro da sua etnia por 3 períodos distintos. O primeiro período eles eram hebreus, o segundo período eles eram israelitas, e por fim, quando houve a divisão de Israel em 2 reinos, reino do norte e reino do sul, eles foram estabelecidos como judeus, quando Judá se torna uma nação e a sua capital, Jerusalém. E Israel se torna o reino do norte, com a sua capital em Samaria. A partir daquele momento, eles são identificados pelo nome de judeus ou remanescentes. A partir daí, nós vamos entender que Israel passa por períodos diferentes do cativeiro. Eles começam a passar por períodos de exílio. E o exílio é quando eles eram retirados contra a sua vontade, da onde eles habitavam, sem alternativa de poder voltar. E nós vamos observar aqui que quando Deus usa o profeta Ezequiel, ele já usa-o com propriedade para profetizar coisas que aconteceriam muito tempo depois da profecia de Ezequiel. Quando Ezequiel fala de Israel como vale, no meio de um vale de ossos secos, ali ele está falando de Israel como uma nação que não possuía uma terra, que não possuía um solo pago, eles não tinham uma terra própria, distinta. E os irmãos sabem que essa profecia, ou a primeira parte da profecia, que é a parte física, que é a parte humana, a parte tangível dessa profecia aqui, ela se cumpriu no dia 14 de maio de 1948. Essa profecia de Ezequiel 37, no que tange a unidade de Israel como uma nação politicamente organizada, ela se cumpriu no dia 14 de maio de 1948, quando nas Nações Unidas houve uma votação, e essa votação ela fica empatada, e para dar o voto de desempate, ou o voto de Minerva, um brasileiro do Rio Grande do Sul, chamado pelo nome de Oswaldo Aranha, ele deu o voto de desempate e deu a Israel o que hoje nós conhecemos no direito civil como o direito de posse. O que é o direito de posse? É quando você recebe a autoridade, a autorização, a hegemonia e um total controle de uma propriedade. Aqui em Israel, eles receberam a posse da terra. Os irmãos, eu acredito que a maioria acompanha, porque nós não podemos ser pessoas alienadas e desinformadas. Eu tenho a plena convicção de que todos aqui sabem que atualmente em Israel existe um embate. O embate é entre o povo judeu e o povo palestino. Os palestinos, irmãos, eles são uma miscigenação do que a Bíblia chama lá no Antigo Testamento de caldeus ou filisteus. Então, a palavra Palestina, ela é uma transliteração de uma expressão hebraica chamada de Filastim, que significa
país dos filisteus. Só que até então os irmãos sabem que a maior luta do povo palestino é ter o seu estado reconhecido. Irmão, se você for observar numa ótica racional, os palestinos, pastor Gênesis, eles estão ali de favor, numa terra que pertence ao judeu, porque aquela terra, ela foi dada legalmente como posse para o povo judeu no dia 14 de maio de 1948. Porque, irmãos, a Bíblia, nós temos que entender, a Bíblia, ela não fala de forma desorganizada, nem de forma desconexa. A Bíblia, ela trabalha, ela não está vinculada, mas ela trabalha com o tempo. Ela traz luz aos acontecimentos que vão acontecer naturalmente no tempo. A Bíblia, ela não está condicionada a tempo nem a espaço, porque a palavra de Deus, ela veio da eternidade. Então você tem que entender, e nós temos que prestar muita atenção no que nós estamos ouvindo em pregações, porque tem muita gente que diz que a palavra se renova. Isso não é verdade. A palavra, sim, ela é nova, ela não se renova. Nós é que somos renovados quando nós a ouvimos de uma forma contundente, porque a palavra de Deus, ela sempre vai estar além do alcance da compreensão humana, porque o que você tem na sua mão, o que você lê hoje, e o que é intitulado como Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, Cânon Sagrado, você sabe que nada mais é do que uma tradução adequada. Eu creio que os irmãos aqui já ouviram que a nossa liturgia de culto, ela se assemelha em aspectos da liturgia do culto judaico, tal como a apresentação de uma criança. Quando os pais têm uma criança, não digo recém-nascida, mas nos primeiros dias de vida, o que eles fazem com a criança? Na maioria dos cultos evangélicos, eles trazem, nos cultos cristãos, eles trazem a criança no domingo e entregam na mão do pastor, e essa criança, ela é apresentada. Jesus passou pelo mesmo procedimento, só que dentro da cultura judaica ele tinha 8 dias de vida. E com 8 dias de vida é um mandamento deixado por Deus, que todo homem nascido no 8º dia de vida, ele deveria ser levado nas mãos de um sacerdote para passar por 2 processos. O primeiro processo é a circuncisão, é o berit lá da língua hebraica, que significa desprender-se da dependência da carne, dependendo única e exclusivamente de Deus, ou seja, um corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Nós não adotamos a prática da circuncisão, mas nós apresentamos a criança, e naquele ato da apresentação os pais se responsabilizam em cuidar da vida cristã e espiritual daquela criança, até que ela tenha um entendimento do próprio do que é servir a Deus. Então nós assemelhamos este aspecto da liturgia judaica, só que nós separamos as coisas. Nós não circuncidamos crianças, mas nós apresentamos as crianças. Aí nós vamos observar um outro aspecto da vida de Jesus, que nós também adequamos à nossa cultura, porque quando Jesus esteve pela primeira vez aqui no planeta Terra, os irmãos sabem que ele nasceu no território de Israel. Então ele era um judeu, porque ele veio a princípio para realizar a redenção do povo judeu, mas o povo judeu o rejeitou. Mas seguindo todo o ritual judaico, quando ele nasce, no 8º dia de vida, ele foi circuncidado e apresentado diante das mãos do sacerdote. Aí quando ele completa de 13 para 14 anos, ele vai passar por um outro ritual ou rito dentro da sociedade e da cultura judaica, chamada pelo nome de Bar Mitzvah. B-A-R, Bar, que significa filho de, e Mitzvah, que significa lei ou mandamento. Dessa vez ele é conduzido diante de uma cúpula judaica em uma sinagoga, e ele vai ler alguns trechos do que é chamado de Sefer Torah. Na nossa tradução adequada é chamado de Pentateuco. Penta significa o quê? 5 primeiros livros da nossa Bíblia, no Antigo Testamento. Para o judeu
é chamado de Sefer, significa livro, e Torá, lei. Quais são? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Jesus, ele leu aqueles trechos da Sefer Torá, sai da fase da inocência, e na concepção do sábio judeu ele entra na fase da consciência. É mais ou menos aí, irmãos, que nós assemelhamos que essa é a idade para um jovem ser batizado. Porque ele sai da fase da inocência e ele entra na fase da consciência. Cada igreja vai adotar o seu perfil. Cada igreja vai adotar o aspecto que acha melhor dentro da criação cristã daquela criança. Eu estou falando aqui da assemelhação do nosso culto dentro da liturgia judaica e da nossa aplicação ocidental. Porque os judeus são orientais, nós somos ocidentais, são culturas completamente diferentes. É por isso, irmão, que bom seria que todo cristão, não apenas um obreiro, um membro de igreja, um novo convertido, pastor Gênesis, bom seria que uma das metas e uma das regras das nossas igrejas deveria ser uma prática geral em todas, é que todo cristão, assim que ele fosse batizado, ele tivesse por obrigação realizar um curso teológico, ou um curso de ensino da Bíblia Sagrada, para entender o que ele está lendo. Se isso fosse uma prática adotada em nossos meios, muitas das coisas estranhas e esquisitas que acontecem dentro do nosso contexto deixariam de acontecer. Porque, irmãos, muitos interpretam a Bíblia de forma literal. Interpretando de forma literal, eles cometem muitos erros, porque a Bíblia, entenda, a palavra de Deus sempre vai falar muito além daquilo que nós podemos alcançar. A palavra de Deus sempre tem para nós muito além daquilo que nós esperamos dela. Quem imaginaria que esse texto do profeta Ezequiel se cumpriria nos nossos dias atuais, se cumpriria de uma forma jurídica, porque aqui esse texto tem uma aplicação prática e jurídica. E foi o que aconteceu. Aí, no dia 14 de maio de 1948, o povo judeu recebe a posse da terra do lugar onde eles habitam hoje. Imagine, pense você, quando eles chegam lá, quem é que já estava lá? O palestino. Só que uma diferença do judeu para o palestino: o judeu chega na terra com o direito de estar ali. O palestino, ele está na terra, mas ele não tem o direito de estar na terra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o embate ali é um embate que ele já se tornou crônico, histórico. Porque, irmãos, você tem que entender que Deus ele trabalha obedecendo princípios. Deus trabalha obedecendo princípios, quer dizer que Deus ele trabalha dentro da legalidade. Vou citar um exemplo: dentro de um relacionamento, todo relacionamento ele é pautado em 3 princípios. O primeiro princípio, confiança. Segundo princípio, concordância. E o terceiro princípio é legalidade. É por isso que Deus ele não abre mão de que o nosso culto seja um culto coletivo. Deus não quer cultos individuais, porque a igreja ela não é uma placa, a igreja ela não é um CNPJ, a igreja não é um indivíduo, a igreja ela é um corpo. E é por isso que Deus exige que a igreja o adore na unidade do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite prestando um culto racional a Deus. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para a única divindade que há em nosso meio, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Quem tem prestar um culto a Ele aqui nesta noite, você tem liberdade para adorar o Senhor. Aleluia. Toda profecia, ela tem 2 linhas de cumprimento. A primeira linha de cumprimento é o cumprimento físico. E o segundo cumprimento é o cumprimento espiritual. Nós temos que entender que quando nós falamos de eternidade, nós falamos de realidades, porque a eternidade também ela se apresenta como realidades.
Existem, se nós observarmos a tônica de 3 céus, são 3 céus. Agora, se nós formos aplicar em realidades, são 2 realidades e uma sentença, que é um juízo, que é uma aplicação de pena. Agora, se nós observarmos a realidade apenas dos céus como 3 céus, você vai entender que existem 3 céus, biblicamente falando, não tem mais do que 3. O primeiro céu é Aurônos, o segundo é Messorâneos e o terceiro é Eporâneos. Primeiro, segundo e terceiro céu. O primeiro céu é o céu que alcançamos a olho nu. Você sai lá fora, olha para cima, você vê o céu. O segundo céu, ele é chamado de céu galáctico ou constelações de galáxias. A nossa galáxia é chamada pelo nome de Via Láctea. E o terceiro céu é o habitat natural de Deus. Na Bíblia, nós vamos encontrar 2, existem inúmeros, mas eu vou citar apenas 2, um Antigo e o outro Novo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta Messiânico Isaías, capítulo 6, ele traz uma distinção de uma experiência que ele teve em um arrebatamento até o terceiro céu ou o paraíso. Lá, ele vai descrever que lá no terceiro céu ele viu o quê? Ele viu, dentro da realidade de Deus, ele viu o trono da glória, ele viu Deus assentado sobre este trono, ele viu a santidade de Deus emanando pelas laterais, criando o que é chamado caminho de pedras de fogo, de pedras afogueadas, que significa o centro máximo da santidade de Deus, ou seja, a santidade de Deus está ao redor do trono da glória. E ele viu dentro da hierarquia angelical uma classe de Deus chamada pelo nome de serafins. E a Bíblia diz que esses serafins, eles ficam ao redor do trono da glória de Deus, acompanhando o movimento do trono da glória, observando a santidade de Deus, emanando pelas laterais do trono e glorificando a Deus sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Já no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, nós vamos ver ali a experiência de um homem que não quis se identificar com ele, sendo o personagem que estava inserido naquela realidade de experiência, mas que todos aqui sabem que nada mais é do que o apóstolo Paulo. Ele teve uma experiência e foi arrebatado até o terceiro céu ou paraíso, e lá é 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Lá ele teve a experiência de estar no terceiro céu ou paraíso. Ele diz que o que ele viu, que ele não viu nada, mas apenas ouviu. E o que ele ouviu, irmãos? Quando ele retorna do arrebatamento, ele viu que não tinha condições de descrever, porque eram palavras inefáveis. A palavra inefável significa indescritível, ou seja, ele ouviu, mas quando volta à realidade natural, física, humana, palpável e tangível, ele não encontrou dentro do nosso vernáculo, não encontrou palavras que conseguiriam distinguir o que ele tinha ouvido ali. Mas essa igreja que está aqui nesta noite, ela vai estar na eternidade, ela vai participar da eternidade, ela vai ver a eternidade, ela vai ouvir a eternidade, e ela vai saber o que está vendo e vai saber o que está ouvindo, porque esta igreja tem uma promessa, e a promessa é a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Quem ainda acredita nesta promessa? Quem ainda está na expectativa desta promessa? Feche os teus olhos, levante a sua mão e exalte e glorifique ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Alacamandaia, Súria, Candaraia. Deus está presente no meio da sua igreja. Quem está sentindo a presença dele? Exalte e glorifique. Aleluia. Ezequiel descreve, ele profetiza o que aconteceu dentro da realidade física. Só que Israel, irmãos, a promessa que Deus tinha feito, essa promessa que eles receberam hoje, essa posse de terra que eles receberam hoje, não passa nem perto da promessa que Deus fez para o povo de Israel, quando eles ainda nem eram Israel. A promessa de Deus chamava-se Canaã. Essa terra que eles habitam hoje não é Canaã, é a menor porção do que é Canaã. Porque a promessa de Deus, irmão, o que Deus tem para nós são coisas grandes. Deus não tem nada no contra-gota para ninguém. É bem verdade que quando nós falamos da promessa de Deus,
Nós falamos que Deus sempre vai dar o necessário, nunca o supérfluo. Deus sempre vai priorizar aquilo que é essencial para a nossa existência. E é por isso que nós temos que entender que o nosso culto ele é fundamental para que isso aconteça. O nosso culto ele é essencial para que isso aconteça. E é isso que nós temos que entender, que quando nós nos reunimos aqui, nós temos que apresentar o nosso melhor culto, nós temos que apresentar o que nós temos de melhor. Você tem que usar essa vocação que você recebeu de Deus para devolver o melhor culto, a melhor adoração ao nosso Deus. É por isso que você tem que entender que este ambiente é um ambiente estritamente espiritual. O nosso culto tem que ser estritamente espiritual. Você tem que adorar a Deus, se esforçar para adorar, porque enquanto você está adorando a Ele vai cuidar de você, na tua casa, na tua família, vai cortar o arco, quebrar a lança, queimar os carros do aniversário do fogo e preparar a providência que vem do alto para você. Quem acredita que hoje é uma noite de resposta e providência? Alacamasséria, Candalaia, feche os teus olhos, levante a mão, exalte e glorifique ao nome de Jesus de Nazaré. A presença dele é notória no nosso meio. A presença de Deus está aqui no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel cumpriu a sua missão profética. Israel hoje está organizado. Israel hoje está numa terra, mas não recebeu a totalidade da promessa. Bom, nós temos que entender e distinguir as coisas. Os nossos cultos hoje, pastor Gênesis, o nosso culto hoje, se nós não tomarmos cuidado, ele vai estar envolto em um sincretismo. O sincretismo é o quê? É a mistura desconexa. Vou citar um exemplo aqui. Nós temos que entender que a promessa do judeu, o judeu não foi criado para morar no céu. Existe um número determinado que Deus separou, que são 144 mil. E o texto vai falar lá que esses 144 mil nada mais é do que a união total de 12 mil de cada uma das 12 tribos. Faça a conta. 12 vezes 12, 144 mil. Não são 144 mil testemunhos de Jeová que eles pregam, não. São 144 mil judeus. 12 mil de cada uma das 12 tribos. Somente esse número de judeus vai habitar a eternidade. Porque a eternidade foi feita para a igreja. A eternidade é para essa igreja, o céu, como você pode falar. Porque hoje em dia, se você falar eternidade, ninguém entende. Agora você falar, quem quer morar no céu? Você vai falar que sim, porque é o que você entende. Mas o céu e a eternidade são a mesma coisa. Porque é onde Deus habita. Não é o que a Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, ou seja, habita na eternidade, porque Ele é imaterial, e Ele pode que os o adorem em Espírito e verdade. Por quê? Porque nós temos que entender que Deus é Espírito, Ele é imaterial, Ele está na eternidade. Essa igreja está hoje no tempo, agora no tempo, mas não está condicionada ao tempo, porque o destino final dessa igreja é a eternidade. Aleluia. Graças a Deus. A igreja está. Qual é a maior missão da igreja? Por que a igreja existe? Por que a igreja está aqui? Só há um motivo da igreja estar aqui. E o motivo não é para deixar ninguém rico. O motivo não é para dar para ninguém casa na praia. O motivo não é para ninguém comprar carro 0 quilômetro, porque é o que mais pega hoje em dia. Hoje as pessoas vêm para aqui para ficar rico. Aí põe na televisão o evangelho mentiroso, diz lá, eu vim para a igreja ontem, falido, destruído, hoje eu estou rico, porque mudou. Deus não se resume a isso. Porque o principal objetivo da igreja estar aqui é um só: salvação de almas. Tudo começou em um pensamento de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou entregou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a vida
foi que trouxe você nesta igreja a primeira vez que você veio aqui? Quem foi que nos trouxe pela primeira vez quando nós adentramos e pisamos o pé em uma igreja, em uma casa de oração, em tabernáculo? A Bíblia tem resposta para tudo, porque o povo não tem o hábito de ler. Mas a Bíblia fala também, quem trouxe você pela primeira vez aqui? Atos capítulo 2, versículo 47, a parte final diz o quê? E acrescentava a Deus diariamente à igreja todos aqueles que haveriam de serem salvos. Então quer dizer que a primeira vez que você pisou a planta do seu pé em uma igreja, foi Deus o Pai que te trouxe. Porque aqui eles sabem que quem atua no ato da salvação é o Espírito Santo. E aqui Deus o Pai te trouxe para que o Espírito Santo atuasse na salvação da tua alma. Mas nós temos que entender que quando aqui nós não somos adeptos de João Calvino, né? João Calvino não, uma vez salvo, sempre salvo não. Nós adotamos aqui uma regra semelhante a que foi propagada por Jacob e Arminius, né? Que salvação é uma escolha pessoal, ninguém pode realizar e fazer essa escolha para você. Você tem que decidir o que você quer para a sua vida. Você tem que decidir e você tem que reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Então nós vamos entender que salvação e libertação, ninguém é 100% salvo, ninguém é 100% liberto. Salvação e libertação são obras contínuas, constantes e diárias. Quando o apóstolo Paulo vai falar em uma das suas cartas à igreja de Corinto, a primeira carta, ele escreve no capítulo 15, no versículo 58, falando de relacionamento e salvação. E ele escreve dizendo que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não está em vão, e nunca será em vão para o Senhor. Quer dizer então que Paulo está falando ali que o relacionamento, a salvação, a libertação devem ser firmes, constantes e sempre abundantes. Nós não podemos apenas separar um momento, não. Nós temos que entender que a todo tempo e a fora de tempo nós temos que estar atentos para levar esta palavra que vai gerar e produzir salvação de almas, porque é por isso que a igreja está aqui, para levar a palavra da salvação. Deus está te preparando para levar a palavra da salvação de almas, esvaziar o inferno, povoar as regiões celestiais. Quem acredita nesta palavra, levante a sua mão e glorifique. Coisas que nós temos que entender que são coisas básicas, mas porém elas são práticas e essenciais e vitais, fundamentais. Que a nossa fé, irmãos, nós temos que entender a nossa fé. Nós temos que conhecer a nossa fé. Nós temos que identificar a nossa fé, expor a nossa fé para as outras pessoas e, acima de tudo, saber defender a nossa fé. Nós estamos aqui, mas você sabe que a igreja ela está passando um período que é chamado período temporal. Não é de temporal de chuva, é temporal de tempo. Ela tem um período determinado para estar aqui. E você sabe que este período ele está condicionado a algo chamado de tempo. E como o tempo é medido para nós? O tempo começou a ser medido quando houve a desobediência e a rebelião lá no jardim, que estava condicionado no limite territorial de eternidade chamado Éden. Porque tem gente que fala que jardim é leão, não, jardim é uma coisa, é leão. O jardim é onde eles habitavam e o Éden, a palavra significa limite territorial de eternidade. Por isso, homem e mulher é o eterno, porque estavam dentro do jardim e esse jardim estava protegido por um espaço, um limite territorial de eternidade chamado Éden. A desobediência foi cometida lá, a rebelião foi cometida lá. Quando eles desobedecem a Deus, Deus os expulsa, expulsando fora do jardim, fora do limite de eternidade. Eles perdem o direito de ser eternos, lançam sobre si uma maldição. Essa maldição está escrita lá no livro do escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que está determinada a todo ser humano morrer uma única vez. Morte é o nome da maldição. Depois da morte segue-se um juízo, que vai decretar a condenação eterna ou a redenção eterna. O que é a morte? A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Tem gente que fala que criança não tem pecado, isso não é verdade.
Criança não morre? Morre ou não morre? Se ela morre, quer dizer então, o salário do pecado é a morte. A única diferença que é de uma criança para um adulto é a consciência e a ideia do que é o pecado e dos seus efeitos. Uma criança está no que nós chamamos de fase da inocência. O adulto tem o quê? Consciência do que é. A única diferença é essa, porque todo ser humano tem pecado, porque todo ser humano vai morrer. Só que tem uma diferença. Romanos 6:22, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, não, o gratuito ali não é, por exemplo, você não pagou nada, não, é graça, favor e merecido. O dom imerecido de Deus para nós é a vida eterna, só que somente será mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém alcançará a eternidade, ninguém alcançará o terceiro céu, ninguém estará diante do Deus Pai se não for conduzido por Jesus Cristo. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É por isso que você vai ler em Salmo 119, versículo 106 ou 107. Eu não me recordo, porque tem coisa que você não guarda na cabeça, você guarda tudo. Mas lá está escrito o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sempre significado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quer dizer que a palavra, ela é a nossa bússola, é a nossa lente, é a nossa lâmpada, ilumina o nosso caminho. Mas para os pés, por quê? Para você saber onde você pisa, para você saber onde você anda, para não pisar em falso, não errar o caminho, não cair em abismo, porque ao mesmo tempo ela vai iluminar o caminho para você saber aonde é que o caminho está, aonde é que a porta está, aonde é que a vida está, que nada mais é do que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje Ele vai renovar esta lâmpada, Ele vai renovar este caminho, Ele vai renovar esta promessa, e você não vai sair do objetivo que Ele te colocou. A unção de Deus não vai faltar na tua vida, a unção de Deus não vai faltar na tua chamada, a unção de Deus não vai faltar na tua família. A unção de Deus, ela é essencial. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quem está sentindo a presença dele aí, levante a sua mão e glorifique, exaltando o nome. Louvado é o teu nome, Deus. A missão da igreja é a mesma, ela não mudou. É levar a palavra da salvação. Mas para você levar essa palavra, você tem que conhecer esta palavra. Você tem que examinar esta palavra. Você tem que ter intimidade com essa palavra. Você tem que saber o que você está lendo e interpretar de forma correta para não pregar heresia. Porque a maioria das heresias que existem hoje, elas surgiram de uma má interpretação de um texto sagrado. São muitas heresias que existem hoje, irmão. Não preciso nem enumerar, porque se eu for tentar enumerar aqui, nós não vamos ter apenas um culto, seriam necessários vários cultos, porque hoje em dia o que não falta é heresia. E o maior objetivo da heresia, vou citar apenas algo que eles têm em comum: eles sempre querem agregar algo à palavra e dizer que a palavra por si só ela não é absoluta, ela não é completa. Vou citar uma aqui. Quem aqui não ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é chamada Igreja dos Mormons, que foi criada nos Estados Unidos por um suposto homem que teve uma suposta revelação de um suposto anjo, que era um suposto profeta, que lhe trouxe uma suposta revelação, e essa revelação dizia que ele precisava criar uma igreja que seria a única igreja que iria levar a Cristo. Só que essa igreja, ela não prega o que nós pregamos aqui. A espinha dorsal da fé deles é pregar que, assim como nós somos, Deus foi, assim como Deus é, nós seremos. Eles pregam que Deus evoluiu até se tornar a divindade que é, e que nós iremos evoluir até nos tornarmos divindades. Aí você vê a propaganda na televisão, você passa aí e vê aquele templo bonito, mas não imagina a heresia que está sendo pregada lá dentro. Porque, irmãos, você tem que tomar cuidado, nem tudo que
parece as aparências enganam. É por isso que nós temos que estar sempre alicerçados na palavra. Quem estiver alicerçado na palavra não vai ser levado por vento de heresia. É por isso que o profeta Isaías escreve no capítulo 55, versículo 11, dizendo: porque assim será toda palavra que sair da minha boca. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir tudo o que me apraz e prosperar no objetivo pela qual eu a designei. A palavra designada significa o quê? Competência para realizar tudo aquilo que ela diz nas suas próprias letras escritas. É por isso que nós temos que nos alimentar da palavra, não podemos abrir mão da palavra, temos que ter intimidade com a palavra, porque o que é a palavra de Deus para nós? Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medula, e a única que é capaz de discernir, interpretar e prescrutar pensamentos e as intenções do coração. A palavra hoje está indo onde ninguém pode ir. A palavra hoje está fazendo o que você não pode fazer. A palavra de Deus vai além do alcance do bisturi do cirurgião. A palavra de Deus vai além do alcance da sonda de endoscopia. A palavra de Deus vai além do alcance da máquina de ressonância magnética, porque ela é viva, ela é eficaz. Ela é viva, ela é eficaz. Quem acredita na eficácia desta palavra aqui, levante a sua mão, exalte e glorifica ao nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus hoje traz ao meu coração, e eu observo aqui a minha participação. Deus traz ao meu coração aqui nessa noite e manda dizer a você que esse ano aqui será um ano de salvação em massa. Deus vai salvar e vai salvar com força. Deus vai trazer as almas, e as almas serão conhecidas aqui pelo Espírito Santo. Porque quem colocou essa igreja aqui foi Deus. Essa igreja é de Deus, essa alma é de Deus, o trabalho é de Deus, você é de Deus, sua casa é de Deus, sua família é de Deus, sua vocação é de Deus, e a unção que paira sobre esse ambiente é a unção de Deus. Se você acredita nisso e recebe essa palavra, aplauda bem alto ao nome de Deus. Glória a Deus. Aqui eu ouvi o ouço do Espírito dizer isso. Que palavra maravilhosa, né? Quem vai sair daqui edificado? Essa palavra maravilhosa, né? Deus continua usando poderosamente o nosso pastor Eduardo Keller. Oh, glória. E a sua esposa, né? Missionária Eva? Eu não erro a certo. Ao vivo é assim mesmo. Nós vamos ficar de pé. Nós estamos chegando no término desse trabalho. E faça como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos descer, vamos estar orando, terminando, encerrando, né? Com a nossa palavra profética, né? A nossa irmã amada Elisete. E vamos estar orando. E eu creio, irmãos, que Deus fez coisas tremendas aqui nessa noite. Amém? Vamos continuar profetizando que o milagre era supercampo, né? É sobrenatural. Tudo é possível aquele que crê. Quem crê aqui nessa noite? Quem crê? Vamos lá. Louvado seja Deus aqui para frente. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos estar Glória a Deus. Maravilha. Bendito. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Bendito Senhor. Bendito seja o Eterno. Aleluia. Amém. Glória. Obrigado, Deus. Aleluia. Glórias ao Aleluia. Eterno. Oh, aleluia. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Pai Celeste, Meu Deus, nós agradecemos obrigado, Senhor. estar Agradeço. Oh, glória, para nosso inimigo,
vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Bem, a graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, nosso Pai, Eu a recebo. comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. falando de Deus, Deus abençoe. Não é mais farinha, não é para Por quê? Porque tem que ficar por aqui. Ai, isso é do meu filho. Tá vendo? E a Adriana, como é que tá? Graças a Deus. Tá bom, meu pai? Eu creio. Até tudo bem, né? Não, a mesma coisa. Poxa, mas não sabia disso, não vai Tá bem, graças a Deus. Zé, pegou a Bíblia aqui, É o Senhor que vai me. Semana que vem? É, essa parada, tá bom? Tira.